Então, boa tarde, pessoal. Agora eu já comecei a gravar. Antes de falar da aula 2 aqui, aula 3, que é uma passada, né? Porque a aula 2 e a aula 3 já foram gravadas, tirar uma dúvida aqui. A Vitória, ela está perguntando do fluxograma se não precisa ficar colocando a questão de imprimir. Eu até falei isso na aula 2 e eu acho que eu falei também na aula 3. Não lembro exatamente que ponto, não, mas eu tenho certeza que eu falei. Mas vamos lá. Quer ver? Eu vou achar um slide aqui que mostra bem o que ela está perguntando aqui. Ó. Como não está no slide 2, provavelmente eu enfatizei na aula 3. Quer ver? Ó? O negócio do fluxograma, você falou, foi na aula 2. Ah, foi na 2? É porque eu estou caçando o slide aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Esse slide aqui, ó. Beleza. O que acontece? Quando eu estou fazendo o algoritmo, ele é mais próximo da visão que o programador tem. Então, ele tem mais detalhamento. Consequentemente, ele é menos abstrato, assim, sabe? Ele é mais detalhado. Então, o que acontece? Do ponto de vista do programador, ele precisa saber que tem uma interação com o usuário, então eu vou passar uma instrução para ele e vou ler essa informação. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, digite o valor para a compra. Essa é a mensagem que aparece para o usuário. Só que acontece que eu estou interessado mesmo é no valor da compra, que ele vai digitar. Então vamos supor que ele digitou 250. Tá? Vamos supor que ele digitou 250. Eu estou interessado mesmo é nesse valor aqui. Ó. Só que acontece que se eu não colocar essa linha aqui, vou tirar ela aqui. Ó. Vamos supor, eu não coloquei essa linha, para o usuário vai ficar parado na tela aqui, ó. Sabe? Então, como vai ficar parado na tela, ele não sabe o que ele tem que fazer, porque eu não dei nenhuma instrução para ele. Então, se ele estiver acompanhando no monitor, vai ficar lá um cursor parado, né, esperando que ele entre com os valores, com aquele 250, 300, com o valor que for. Porém, ele não sabe o que fazer, ele não sabe se é para digitar uma palavra, se é para colocar um valor, ele não sabe o que fazer. Então, sempre que tiver um comando de leitura, você tem que colocar uma instrução para o usuário. Porém, do ponto de vista do fluxograma, vou até dar uma ampliada aqui, depois eu volto. Do ponto de vista do fluxograma, quando o usuário, a pessoa, dá uma olhada nesse paralelogramo, ela já sabe, já está implícito para ela que ela tem que passar uma instrução para o usuário e que ele vai ler o valor da compra. Então, na hora que ele bate o olho aqui, ó, já está implícito que para poder ler esse valor, eu tenho que passar a instrução para o usuário. Tá? Então, aqui o nível de abstração é maior. Eu não preciso detalhar tanto. Aqui o nível de abstração é menor. Então, eu tenho que detalhar mais. Aqui está mais próximo da visão do programador e aqui está mais próximo da visão, vamos dizer assim, do usuário. Sabe? Ele não precisa exatamente saber cada um dos comandos que precisa ser feito para isso aqui acontecer. Agora deixa eu dar uma lida aqui nos comentários. Se eu fizer os exercícios da TT2 switch case, tem problema? Então, nós não vimos switch case não, isso é a partir da aula 4. Então você não pode fazer, sabe? Você tem que usar o conteúdo até aquele momento. Então, aula 4 é que nós vamos começar a usar C. Então, o switch, que na verdade está lá para frente, não sei se na aula 5, na aula 6, aí que você pode começar a usar. Então, por enquanto, não. Você tem que usar essa questão do algoritmo aqui, tá? Vamos ver aqui.
if, else, else if, isso aqui também é de C, tá? Não tem nada que impeça de eu colocar assim, se não, se não, se não, se não, se não, entendeu? Aqui não tá completo, tá? Por isso que a gente faz aquele alinhado. Mas quando a gente chegar em C, daqui a algumas aulinhas, vocês vão ver que tem estruturas melhores. Isso aqui é porque a gente está começando, dando os primeiros passos. Então a gente faz os negócios, às vezes, não da melhor maneira, mas à medida que a gente for avançando, a gente vai detalhando e fazendo as coisas melhores, tá? Então respondeu isso aqui, Vitória? Deixa eu continuar lendo aqui o comentário até ela escrever ali. Pois é, esse negócio de case, else, default, essas coisas é de C, tá? Então, ele não é só nem mais bonito e rápido não, tá? Ô Caio, o que que acontece? Ele é mais elegante, mas ele, para rodar no computador, ele não faz nenhuma diferença, tá bom? Ele tem que fazer os testes do mesmo jeito, então é como se fosse um tanto de if. Quando aquilo dali vira a linguagem da máquina, é igualzinho eu colocar os ifs ou eu colocar o switch, tá? A diferença é que o switch garante que cada opção é única e o if não garante, tá? Então, o que acontece é que a gente tem uma estrutura para controlar melhor, para evitar de eu colocar repetições e tudo que é o switch. Mas a gente vai chegar nessa aula então, tá? Essa aula é só para info, automação e eletrônica. Só não é para o pessoal da noite. Desenvolvimento de sistemas com ênfase em dispositivos móveis. Mas eletrônica, automação e desenvolvimento de sistemas. Vamos ver. É para começar a fazer o fluxograma desse jeito? Eu acho que é interessante. Ah, não precisa ficar detalhando passo a passo, não. Quando você assistir as aulas lá completas, a 2 e a 3, que eu acho que você não assistiu ainda, você vai ver que eu enfatizo isso durante as aulas. Bom? Beleza, colocou em prima. Estou com dificuldade demais de criar os fluxogramas. Qual que é a dificuldade, ô Lucas? Se for o programa aí, ó, esse Draw.io é uma boa opção, e eu já falei de outras opções, né, tipo o IED, tipo o Visio, só que o Visio tem que baixar. Deixa eu ver qual mais. Tem o Lucidchart, tem... Se quiser usar esse daqui que eu uso também, ó. Só que esse aqui não tem as formas, tá? Como ele não tem as formas, você tem que criar as formas. Tá vendo? Então eu faço isso aqui, ó. Tá? Quando eu quero criar um fluxograma e estou utilizando o ScaleDraw, que é esse site aqui, o que eu faço é criar um bloquinho para cada tipo. Tá vendo aqui, ó? Declaração e processamento, que é como se fosse um retângulo. Início e fim, que é como se fosse a elipse, né, do fluxograma, a minha saída, que é aquele símbolo diferente, a decisão, ok, e a entrada, ok. Então, deixa eu colocar escuro aqui. Tá? Então, quando eu faço aqui no ScaleDraw, eu crio meus próprios símbolos. Então, o programa que você vai utilizar é a gosto seu. Então, o que eu fico fazendo, vamos supor que eu queira usar aqui, ó, eu copio e colo, faço a alteração, entendeu? Alguma coisa do tipo. Ah, quero criar uma seta. Eu faço assim. É bem rapidinho. Só que ele não tem aquele tanto de forma dos outros programas, tá bom? Mas faça do jeito que você quiser. Vamos ver aqui, ó. Então, obrigado pela dica. Vou anotar o nome. Esclarece a diferença do igual e do igual igual. Beleza. O que que acontece? O símbolo de igual, deixa eu colocar aqui que eu consigo fazer letras maiores. O igual, ele é utilizado para atribuição. Atribuição. Então, o que que ele faz? Ele pega o valor que está do lado esquerdo, não importa o que tiver aqui, ele pega o valor do lado esquerdo e joga no lado direito.
Pega o valor do lado direito e joga no lado esquerdo, tá? Então o que ele faz é isso aqui, ó. É a atribuição. Ele joga o que está aqui, aqui. Agora, quando eu coloco igual a igual, aí já é comparação. Comparação. Tá. Aí a comparação, o que acontece? O resultado da comparação é sempre verdadeiro ou falso. Tá? Então, toda comparação tem resultado verdadeiro ou falso. E aí, qual que é a exigência para eu poder fazer a comparação? A exigência é que o lado direito seja do mesmo tipo do lado esquerdo. Então, se aqui tiver número, aqui tem que ter número. Tá? Se aqui tiver booleano, aqui é lógico, aqui tem que ter booleano. Se aqui tiver real, aqui tem que ser real. Tá? Então, essa que é a obrigatoriedade. Tá? Porque se forem de tipos diferentes, com certeza já é falso. Né? Então não faz sentido você fazer uma pergunta que é sempre falsa. Se os tipos são diferentes, já é falso. Bom? Então, essa que é a ideia. Você sempre faz comparações com tipos iguais. O chat está congelado aqui, ó, para eu poder conseguir acompanhar, tá? Mas eu já vou chegar lá embaixo. O Márcio não mandou para quem é de instrumentação, de automação, mas ele não precisa mandar não, né? O Diogo. Já está marcado que todas as nossas aulas são às terças-feiras, às 16 horas, naquele link. Não precisa dele ficar reforçando isso toda semana. Eu faço, mas se eu não fizer, tem aula do mesmo jeito. O que acontece é que se não tiver aula, eu aviso. Tá? Então eu aviso só para reforçar, mas não tem obrigatoriedade de eu avisar mais, porque a data de todas as aulas já estão aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, já tem a data de todas as aulas até o final do ano. E além disso, também já está aqui no calendário. Tá? Então já tem tudo registrado aqui. Então, aula terça às 16 horas sempre, independente de o Márcio colocar ou não o aviso lá, beleza? Vamos ver o que é mais aqui. Tô achando muito difícil, tem alguma dica para mim? Não esquenta a cabeça não, cara. A gente tá começando agora, você vai fazer os exercícios, tirar dúvida aqui nas aulas síncronas, tá? Então, é aos poucos mesmo, esquenta a cabeça não. Vamos ver aqui, ó. Eu não entendi se é para ser desse jeito mesmo ou se você simplificou no slide. Não, é para ser desse jeito mesmo, Vitória. Não tá simplificado no slide, tá? O paralelogramo com a variável já está implícito que ali tem uma interação com o usuário para ler o dado, tá bom? Então não tem necessidade nenhuma de colocar o símbolo de escrita depois do símbolo de leitura, tá bom? Vamos ver. É o Gabriel falando que usa o Lucidchart, a Vitória agradecendo, mas eu já tinha falado. Posso explicar depois de novo o exemplo do slide 15 da aula 3? Claro, vamos ver aqui, ó. Isso aqui é aula de dúvida, gente. Então depois eu dou uma passada geral aqui. Mas a ideia da aula síncrona é que vocês assistam as aulas e cheguem aqui com as dúvidas, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Aí depois eu dou uma passada. Então vamos lá. Slide 15 da aula 3. Vamos lá. Então, olha só. O que acontece? Nesse slide aqui, Júlio, eu quero passar por todos os funcionários e ler o salário de todos os funcionários. Então, vamos imaginar que eu tenha 20 funcionários, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou escrever só para poder facilitar minha vida aqui, tá? Então, eu tenho o funcionário 1, o 2, o 3, o 4, o 5, aí depois tem vários funcionários, 19, 20, 21, 22, tá? Não vai chegar nesse número, não. É só para tirar a dúvida, tá bom? A gente pode ir escrevendo aí, o chat está congelado aqui, mas depois eu vou rolando. Tá? Então, vamos imaginar o seguinte, o meu I, deixa eu até colocar aqui em cima, I. O I, ele é o meu índice aqui, tá? Ele é meu índice para quê? Para eu contar os funcionários.
Então, quando eu estou começando do i igual a 1, o primeiro valor do i é 1. E aí o que ele faz? Enquanto o i, que começa com valor 1, for menor ou igual ao número de funcionários, que é 20, ele vai fazer isso aqui. E aí o seguinte, na linha 14 aqui, ó, existe uma atualização. É quando ele pega o valor do i, soma 1 e guarda no próprio i. Então, na primeira vez que eu estou passando aqui, o meu i vale 1. 1 mais 1, 2. Então, ele vai guardar no i o valor 2. A segunda vez que ele passar aqui, o i vale 2. Então, 2 mais 1, 3. E ele vai guardar no i 3. Aí ele volta aqui. E ele vai fazendo isso daqui até ele chegar no 20. Porque, olha só, vamos imaginar que o i agora é 20. Então, eu estou aqui, ó. O meu i é 20. Então, ele entrou aqui, 20 é menor ou igual a 20? Verdadeiro. Então, ele entra. Faz isso aqui, e aí ele faz 20 mais 1, 21. Então, ele vai guardar no i 21. Quando ele voltar aqui, olha só, ele vai fazer 21 é menor ou igual a 20? Falso. E aí, o que acontece? Ele pula direto para cá. Então, o que ele está fazendo aqui é lendo o salário de cada um dos funcionários. Então, essa daqui é a instrução para o cara saber o que é que ele está digitando, para não ficar parado lá sem avisar nada para ele. Então, essa é a instrução. Esse é o valor do salário do cara. E aí eu estou somando o salário de todo mundo. Depois que eu somar o salário de todo mundo, eu divido pelo número de funcionários e acho a média. Tá bom? Vou dar uma passada rápida aqui, ó, para ver se não está muito congelado aqui, tá? Vamos ver aqui, ó. Explicar a variável booleana, explico. Tá? Eu vou dar uma passadinha aqui mais rapidinho e explico sim. Leandro, recomenda ver as aulas no YouTube? Ué, Lucas, eu acho que é meio óbvio que sim, né? Sim, se você quiser ver só o slide, é decisão sua. Mas eu gravo a aula para vocês assistirem às aulas. Então, assim, eu realmente recomendo que você assista a aula. Vamos ver. Vamos ver qual é o nome do site. O site que eu faço o desenho, Scalidraw. Aqui, ó. Xcalidraw. Assim, ó. Scalidraw. Tá? Desse jeito. Deixa eu voltar aqui em cima. Eu falo, né? Assim, a intenção do vídeo é ajudar vocês. Para fazer o fluxograma, chama Scalidraw, acabei de falar. Draw.io aqui é outros programas, tá? Esse aqui, ó, Draw.io. Aí tem alguns símbolos, mas não tem aquele mesmo símbolo lá de escrita não, sabe? O mais parecido é esse aqui, ó, mas que não é disso. Tá vendo aqui, ó? Data e Storage. Não é o mesmo símbolo. Então, sim, você tem que dar um adaptado aqui, sabe? Document, deixa eu ver se tem alguma coisa de escrito. Tá vendo? Talvez você possa usar esse aqui, ó, para escrita. Você vai ter que adaptar, porque também não tem esse símbolo aqui. Então, é basicamente escolher um programa, escolher os símbolos que tem e fazer usando dessa forma, tá? Tenta a cabeça não. Vamos ver aqui, ó. Tava fazendo o Docs, eu acho que o Docs é o pior lugar que tem para fazer. Eu acho que eu prefiro fazer no Paint do que no Docs, para falar a verdade. Vamos ver aqui, ó, o Bernardo falando que eletrônica e instrumentação não tem o calendário ainda. O calendário está no site da escola. Eu aqui coloquei ali, sabe? Mas aqui, ó, o horário das aulas e calendário, quer ver? Ó?
o horário do primeiro ano e vamos ver, cadê? Eu sei que tem o calendário também aqui em algum lugar, tá vendo? Calendário. 2021. Aqui, ó. Tá aqui o calendário. Então, como você já sabe os dias das aulas, e aqui tem a informação, ó, onde começa e termina cada módulo, dá para saber as aulas. Quando eu coloquei ali no calendário, foi só um a mais, sabe? Mas toda a informação já está no site do Coltec. Não fique esperando que todas as informações caiam assim de mão beijada, não, porque não é sempre que isso acontece, não. Mas no site do Coltec tem tudo aqui, tá bom, gente? Vamos ver aqui, ó. Depois que descobriu para facilitou a vida 10 vezes, ele é muito bom mesmo. Posso explicar o booleano? Sim, alguém ali em cima perguntou e eu vou falar dele também. Booleano é 1 ou 0, verdadeiro ou falso? Sim, né, mas eu vou falar aqui também. Como assim, para? É algum comando? Sim, aula 4, estrutura de repetição. É a última estrutura de repetição da aula 4, não, da aula 3. É a última estrutura de repetição da aula 3. Então, provavelmente você não assistiu, nem chegou nesse ponto do slide aqui, né, Lucas? É isso, passei na aula 3, o Diogo falando. Leandro, Eu já estou aqui, chegando aqui no final. Diga. o negócio lá da Booleano, você passou lá na atividade 2 no GitHub e também estava lá como Booleano. Só que Uhum. como você não tinha explicado, eu fui e entreguei usando outra coisa. Tem problema? Não, não tem nenhum problema. Inclusive, no C, nem tem o tipo booleano, sabe? Mas eu sempre crio o tipo booleano porque ele é muito útil e fica fácil de entender e portar para outras linguagens. Eu falo dele aqui também. Vamos ver Ah, aqui, tá. ó. Obrigado. O site para fazer o fluxograma, eu já falei, pelo visto. Porque ali é menor ou igual a 20 se a empresa só tem 20 funcionários. Porque começa do 1, tá? Não começa do 0. Se começa do 0, aí vai de 0 a 19. Então é menor que 20. Mas como começa do 1, então vai de 1 até 20, né, para ter 20 funcionários. Não vai pedir o 21, não. Eu acabei de mostrar aqui que não pede o 21. É porque o texto aqui pode estar atrasado, mas eu acabei de mostrar que não pede. Tá? Porque na hora que ele faz 21 menor ou igual a 20, dá falso. Bom? Isso ali, o Caio. Pelo Word. Eu fiz no Photoshop, aí eu nem tenho Photoshop. Não tem jeito de fazer no Photoshop. Fazer no celular, acho que no celular é a pior opção, sim. A interface do celular acho que ainda não foi feito para fazer algumas coisas. O Paint eu acho bom também, eu já fiz muita coisa no Paint. Faço até hoje, né? Isso, beleza, consegui sincronizar aqui. Então vamos lá. Vamos falar do tipo booleano aqui, ó. O que que acontece? O booleano, ou lógico, que é a mesma coisa, ele é um tipo de variável que só aceita dois valores possíveis. Então ele só aceita verdadeiro ou falso, tá? E o que que acontece? Toda expressão lógica, tá? Daí que vem esse lógico aqui. Toda expressão lógica, o resultado dela é sempre booleano. Então, se eu chegar e perguntar, nome é igual a igual, Leandro? Olha só, aqui tem que ser do tipo string, né? Porque isso aqui é uma string, então eu tenho que comparar coisas do mesmo tipo. Eu falei alguns minutos atrás. Se aqui for
lógico, se for inteiro, se for real, se for caractere, já vai dar falso. Então a primeira coisa é que esse cara aqui tem que ser do mesmo tipo desse cara. Se não dá falso. Não precisa nem de comparar porque já dá falso. O resultado é sempre falso. Então, baseado aqui no meu contexto, eu já consigo inferir que esse nome é do tipo string. E aí o que ele vai fazer? Ele quer saber se nessa variável está guardado Leandro. Se tiver guardado Leandro, aí o que vai acontecer? O resultado é verdadeiro. Tá bom? O C usa igual, igual. Mas para comparar string não, porque não existe string em C. Tá? Na hora que chegar nesse ponto, umas aulas mais para frente, se não me engano a aula 7, eu não sei o número de cor, mas se não me engano a aula 7, aí eu vou falar disso. Mas não existe o tipo string em C. O que a gente faz é abstrair e fingir que tem e põe algumas coisas para garantir, sabe? Mas não existe o tipo string. Então, como não existe o tipo string em C, eu não posso fazer isso aqui em C não, tá? Aqui, ó, deixa eu colocar aqui de vermelho. É só porque alguém fez a pergunta, mas eu não estou dando aula de C não. Ó, em C não pode, tá? Isso aqui não pode. Eu ainda estou no contexto de algoritmo. Então, no contexto de algoritmo, você pode fazer isso, tá? Então, o que acontece? Ele vai fazer o seguinte, ele vai comparar se o valor dessa variável é igual a Leandro. Se for, é verdadeiro. Se não for, é falso. Entendeu? E aí, o que acontece? Toda expressão, toda, sem exceção, toda expressão lógica, ela retorna um valor booleano. É por isso que na hora que eu coloco o se, quando eu coloco enquanto, quando eu coloco o para, ou quando eu coloco o repita até, todos eles esperam no teste uma expressão lógica, porque o resultado da expressão lógica é sempre verdadeiro ou falso. Então ele só vai fazer aquilo quando o resultado for verdadeiro. Tá? Então, variável booleana ou variável lógica é a mesma coisa, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. O Gabriel falando, aí usa char, cochete, valor, fecha cochete, tá? Mas aula mais para frente, tá bom? Isso seria um conjunto de tipo string com tipo lógico? Não, tipo string com tipo lógico não. Eu acabei de falar, Bernardo. Ou é string ou é lógico. Você não faz comparação de coisas de tipos diferentes não, tá bom? Aí depois tem uma loucura ali do Rafael. Beleza. Então é isso daqui. Alguém tem mais alguma dúvida assim de imediato? Aí eu vou dar uma passada rápida aqui nos slides. Pois é, o que acontece? Char abre e fecha colchete. Comparar string com igual, que não existe em C, essas coisas, todas depois que a gente começar a falar de C. Como a gente não está falando de C, é possível fazer isso aqui, ó, tá? Mas em C não é. Posso dar um exemplo de uso de booleano? Posso. Agora, aqui, ó. Vamos lá. Professor, eu tinha uma dúvida rápida também. Diga. Qual que é a diferença entre string e caractere? Uma string é um ou mais caracteres. Na verdade, até 0 caracteres, porque ela pode ser vazia. E o caractere é só um único caractere. O que diferencia um do outro? Deixa eu limpar aqui. O caractere, ele é sempre colocado entre aspas simples. Um único caractere. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, faz de conta que é um espaço. Ou então, o caractere L. Ou então, o caractere E. Ou então, o caractere A. Por aí vai. Então, o caractere é sempre um único símbolo. A string
é mais de um símbolo do tipo caractere. Então, eles sempre aparecem entre aspas duplas. Então, isso aqui, ó, é um string. Assim como isso é um string, assim como. Ah, isso aqui é um espaço. Assim como isso é um string, assim como isso é um string. Se está entre aspas duplas, string. Se está entre aspas simples, caractere. Entendi, obrigada. Vamos lá. Aqui, ó. Deixa eu dar uma ampliada aqui. Esse aqui é o maior que eu consigo fazer. Então, olha só. Vou pegar até um exemplo do exercício mesmo. Que eu quero saber se um número é ímpar ou não. Tá? Ou se ele é par ou não. Então, vamos lá. Vou colocar aqui inteiro, número. E vou colocar aqui, ó. É par. Acho que eu coloquei... lógico. É par. Tá? Então, observe o seguinte. O número é inteiro. Tá? E o é par é lógico. Então, é como se eu estivesse fazendo a seguinte pergunta. Esse número é par? Então, observe que eu não quero saber se ele é ímpar ou par. Tá? Eu não quero saber se ele é ímpar ou par. Eu quero saber se ele é par. Então, a resposta para a pergunta, o número é par, é verdadeiro ou falso. Tá bom? Então, vamos lá. Vou começar dando a instrução para o cara. Digite o número para saber se é par ou ímpar. Deixa eu aumentar aqui minha janelinha. Então, eu acabei de dar a instrução para o usuário e ele vai digitar o número, porque eu estou falando com ele. Digite o número para saber se é par ou ímpar. Nesse ponto, o que eu vou fazer? Passei a instrução para ele e vou ficar parado esperando ele digitar o número para mim. O número eu não sei qual que é. Tá? Essa informação eu ainda não sei, porque eu ainda vou interagir com o usuário. E aí, depois de interagir, eu vou descobrir se o número é par ou não. Então, eu não quero saber se ele é ímpar. Tá? Eu quero saber se ele é ou não par. Então, é par. Como que eu sei se o número é par? É quando o número dividido por 2 tem resto zero. Então, número mod 2 isso daqui vai me dizer, isso daqui é uma expressão lógica, tá? Então, isso aqui vai me dizer se ele é par ou não. Como que eu vou saber se ele é par ou não? Vamos acompanhar aqui, ó, pedaço por pedaço. Faz de conta que a pessoa digitou 50. Tá? Faz de conta que ela digitou 50. Então, vai chegar aqui, ó. Qual que é o resto da divisão de 50 por 2? É zero. Então, 0 é igual a zero? Verdadeiro. Então, significa que 50 é par. Vamos supor que a pessoa digitou 49. 49. Qual que é o resto da divisão de 49 por 2? É 1. 1 é igual a zero? Falso. Então, significa que o número 49 não é par. Tá bom? E aí, depois de decidir se o número é par ou não, eu imprimo aqui, ó. Se é par, então... então não, eu fico misturando às vezes aqui. É da aula 2. Então mesmo, por que não coloriu? Ah, porque tá sem acento. Beleza. Então, se, então, fim do se, beleza.
E aí o seguinte, olha, se é par, eu vou imprimir. Imprime o número é par. Agora, se não, o número é ímpar. Entenderam a ideia aqui da solução do exercício? Então, isso daqui é uma expressão booleana, né, ou uma expressão lógica. O resultado de uma expressão lógica é sempre verdadeiro ou falso, que está super de acordo com o tipo da minha variável é par, porque como a minha variável é par, é do tipo lógico, ela só aceita verdadeiro ou falso. E aí depois eu pergunto, se é par, né, se ela é verdadeira, então o número é par. Se não, é ímpar. Tá? Deixa eu ler agora os comentários. Para que serve esse barra barra? Para colocar comentário. Então aqui, ó, comentário. Se fosse só um, você colocaria 0 dentro da variável? Se fosse só um, o quê? Eu não entendi a pergunta, não. Eu fico na dúvida quando é para usar mod ou barra. Barra é para você achar o quociente e mod para você achar o resto. Né? Para você saber se o número é par ou não, você não quer saber o valor do quociente. Você quer saber o resto. Então você usa mod. Tá? Essa que é a diferença. O mod pega o resto. A barra pega o quociente. Após o então, por que não usamos ponto e vírgula? Porque não é um comando, é um início de bloco. Tá? Isso aqui é um comando, isso aqui é um comando, isso é um comando, isso é um comando, isso é um comando e isso é um comando. Então, todos têm ponto e vírgula. Isso daqui é o início de um bloco e final de um bloco. Tá? Então, início e fim de bloco, aqui a gente não coloca ponto e vírgula não. Tá bom? Vamos ver o que mais aqui. O Gabriel já tinha... ele respondeu ali, mas respondeu errado. O mod é para pegar o resto, tá? Não tem nada a ver com divisão normal. Até porque toda divisão é normal, né? Não tem divisão anormal. Mas eu entendi o que ele quis dizer, tá bom? Mas o mod é para pegar o resto, não o quociente. Tem que colocar barra barra nas resoluções? Eu já falei isso. Assim, aí, o ideal é que você vá comentando, para você adquirir esse hábito, porque é muito importante. Mas por enquanto não. Ah, mas se você colocar, eu vou ficar feliz em ver. Isso, o Caio eu já tinha respondido, mas o Caio respondeu, tá certo. O mod é para o resto, booleano e lógico é a mesma coisa? É a mesma coisa. Tá? Eu tinha escrito aqui. Por que colocamos mod 2? Poderia ser outro tipo? Mod 4? Não, não poderia não. Porque olha só, se você colocar mod 4, você tem o resto da divisão por 4. Com o resto da divisão por 4, você não sabe se é par ou se é ímpar, não. Senão você teria que testar se é 1 ou 3, se é 0 ou 2, entendeu? Desnecessário. Então você faz o resto da divisão por 2. Não daria para dividir o 3? Olha, se você fizer 3 mod 2, dá resto 1. No caso, para saber se é par, tem que ser mod 2, isso. Deixa eu ver aqui. A ideia é que o número dividido por 2 tiver algum resto, ele não é par. Isso, perfeito. Essa seria a única forma de fazer atividade? Não, de forma nenhuma. Existem vários jeitos de fazer atividade. Isso aqui é só uma sugestão de solução, tá bom? Não, se não, 6 não seria selecionado. Não entendi, perdi o contexto aqui.
Como essa atividade será avaliada se você fez a atividade. Estou falando para os meus alunos, tá bom? O Márcio avalia como ele quiser. Ele está até aí para poder responder. Vamos ver aqui, ó. O mod substitui o símbolo de divisão? Não. Mod é para pegar o resto. O símbolo de divisão é para pegar o quociente. São coisas distintas. Aqui, ó. Para quem não está lembrado, aqui, ó. Dividendo divisor, quociente e resto. O mod pega o resto do dividendo pelo divisor, tá? O resto. E a barra, deixa eu até trocar de cor. A barra ou a palavra div pega o quociente, tá? Não são a mesma coisa, não. Espera aí que deu uma passada meio rápida aqui. Eu estava fazendo de outra maneira. Primeiro eu apresentava a conta resultado, número dividido por 2, e depois colocava o tipo. Se o resultado vezes 2 é igual ao número, imprime. O número é par. Se a divisão for inteira, é uma maneira de fazer. Não está errado não, tá, Diogo? Mas tem maneira mais simples, tipo essa daqui. Mas se você fizer desse jeito, tá certinho. Como faço para testar se minha programação deu certo? Nesse exato momento, ou você usa o Visual G, que não é 100% compatível com o que a gente usa, ou você tenha fé, tá? Porque a gente vai começar a testar a partir da aula 4, que é a aula de C, tá bom? Por enquanto aqui com o algoritmo, é só para você ir pegando o jeito, tá? Escolhendo as palavras, vendo como que organiza, mas você não testa por enquanto não. Divisão por 4, no Visual G usa por cento. Até estranhei com esse mod. O que que acontece? Em C também usa o por cento. Peraí, deixa eu trocar de cor. Em C também usa o por cento. Tá? Em C, mas a gente não está em C. Beleza, mas se você quiser testar lá, pode usar o por cento. Vamos ver. O mod é operador por resto da divisão, já falei. Dá uma olhada no Git. Posso usar string ao invés de par? Não. Não faz nenhum sentido usar string aqui, tá bom? Você só está trabalhando com número. Como você só está trabalhando com número, não existe razão para o uso do tipo string aqui. Nem no lugar do lógico, tá? Ah, eu quero usar string, eu quero escrever a palavra par, eu quero escrever a palavra ímpar, beleza. Mas não existe necessidade de fazer esse exercício com string, não. Bom? Nessa parte que tem o mod, precisa ser nessa ordem? Precisa. Por quê? Isso aqui é igualzinho na matemática. Os parênteses eles são resolvidos de dentro para fora. Então, primeiro ele vai resolver essa parte, para depois resolver essa parte. Então, tem que ser nessa ordem. Se você quiser inverter, o máximo que você pode inverter é isso aqui, ó. Porque ainda assim ele vai fazer esse, para depois fazer esse. Tá? Então, primeiro você tem que ter o resto, para depois comparar se o resto é igual a zero. Tá bom? Então, tem que ser nessa ordem, sim. Aparentemente, a lista de comando em C não é tão extensa. Aparentemente, a lista é bem extensa, viu, Lucas? É muito grande. Tá? Você não precisa guardar de jeito nenhum, não. Você vai ter na cabeça aquele que você usar ali na maioria e depois você tem que aprender a pesquisar. Mas nós vamos fazer isso com bastante frequência, esquenta a cabeça não. Nossa, a quantidade de funções que tem em C é... Não tem nem jeito de contar, não.
Então, Gabriel, esse é lá da frente, tá? Esse comentário seu, nesse exato momento, ele não acho que ele acrescenta não, porque ninguém sabe o que é stdio e ninguém sabe o que é include, porque a gente nem começou a fazer nada de si ainda, tá? Então, assim, nesse exato momento, ninguém vai entender nada desse comentário seu aí. Bom, não precisa esquentar a cabeça não, viu, gente? O que o Gabriel escreveu aí é das aulas mais para frente, tá? Vamos ver aqui, ó. Eduardo. Eu poderia determinar se o número é par ou ímpar fazendo uma variável que representa o número dividido por 2, multiplicando a variável por 2, checando se é igual ao número. Isso daí é a solução que alguém acabou de escrever aqui em cima, se não me engano foi o Diogo. Aqui, ó. O Diogo acabou de escrever a mesma coisa. Tá? Também é uma forma, não tá errado não, tá certinho. Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida? Porque nós já temos as aulas 2 e 3, né? Eu só vou dar uma passada bem rapidinho aqui. Até porque a gente tem meia hora para falar dela. Que eu achei que estava tentando botar o comando. Não, assim, diga, quem que tá falando aí? Foi eu, porque Diga. eu não tenho muita dúvida, porque eu não fiz a aula 3 ainda, só Ah, dois. tá. Não, beleza. Mas depois não deixe de ver, não. Beleza. Ó, então beleza. Já que se alguém tiver alguma dúvida é só escrever aí, que eu vou dar uma passada rapidinho aqui. Então o que acontece? Nessa aula 2 aqui, nós vimos as estruturas condicionais. Para que serve a estrutura condicional? Ela me permite escolher se eu vou para um lugar ou se eu vou para outro lugar. Porque até a aula anterior, eu só conseguia seguir a setinha. A setinha ia para algum lugar, né, uma caixinha, obrigatoriamente tinha outra setinha, até que terminava. Tá? Chegava lá no fim. Começava assim. O que acontece? Em nenhum momento eu tinha condição de perguntar algo e decidir se eu vou para um lado ou se eu vou para o outro. Então, o objetivo da estrutura condicional, que é essa aula 2 aqui, é, nesse momento aqui, eu perguntar, e aí, vou para a direita ou vou para a esquerda? Bom, então é isso que é a aula 2. Então aqui, ó, fala de alguns tipos de decisões. Na aula eu enfatizo isso aqui, então eu vou falar só rapidinho agora. O que acontece? Para nós, seres humanos, eu posso fazer perguntas do tipo, para virar para a direita ou para a esquerda? Eu posso fazer essa pergunta. Eu chego, eu estou dirigindo aqui. Aí tem alguém do meu lado. Aí eu viro e falo assim, é para virar para a direita ou para a esquerda? Tá? Eu posso fazer essa pergunta, mas para o computador eu não posso. Tá? Não existe a opção é para a direita ou para a esquerda. Eu tenho que perguntar, é para a direita? A resposta tem que ser verdadeira ou falso. É para a esquerda? A resposta tem que ser verdadeira ou falso. Eu não posso ter perguntas para o computador cuja resposta não seja verdadeira ou falso. Então essa pergunta aqui, ó, ela é válida para os seres humanos, mas não é válida para computador. Sair com ou sem guarda-chuva? Eu posso perguntar, é para sair com guarda-chuva? Então a resposta é verdadeiro ou falso. Usar tênis ou sapato? Essa é uma pergunta que não é válida para computador. Eu posso perguntar, usar tênis? Aí é válido. Usar sapato? É válido. Tá? Mas usar tênis ou sapato e esperar que ele me responda tênis ou sapato não é válido. Tipo, chegar e vir e falar assim, eu vou para uma festa. É para usar tênis ou sapato? Não é para saber se eu posso usar tênis ou sapato, tá? Porque essa é uma pergunta válida. Eu posso usar tênis ou sapato? A resposta é sim ou não. Essa é uma pergunta válida. Agora, chegar e virar e falar assim, é para usar tênis ou sapato?
essa já não é uma pergunta válida. Tá bom? Entenderam a diferença das duas? A primeira é para usar tênis ou sapato? Essa não pode, tá? Agora, é para usar tênis ou sapato? Se a resposta for sim ou não, aí já é uma pergunta válida, tá? Por que eu estou falando isso aqui? Eu até falei lá no vídeo. Porque para o computador, todas as perguntas têm que ter resposta verdadeira ou falsa. Então, as minhas perguntas têm que ser sempre expressões lógicas, expressões booleanas, tá bom? Aí aqui outra coisa, né? Candidato selecionado ou dispensado, como que a máquina toma as decisões, isso eu falei lá nos vídeos. Na verdade, eu falei tudo isso aqui, né? Eu só estou dando uma passada, e como a gente tem menos tempo aqui hoje, eu vou passar mais rápido. Então, olha só, implemente um algoritmo para pagamento de uma fatura de cartão de crédito. Então, a gente tem aqui um exemplo, tá? Isso aqui é como se fosse um comando, esse aqui como se fosse outro, esse como se fosse outro e esse como se fosse outro, tá? Então, se eu tivesse que desenhar um fluxograma, isso aqui seria um retângulo, 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 tá? Tudo isso aqui a gente já viu, tá bom? Agora, isso daqui é o que aparece de novo, tá? O saldo for maior que a fatura. Então, observe que eu só pago essa fatura se essa condição aqui, deixa eu trocar de cor. Eu só pago a fatura se a resposta para essa pergunta for verdadeira. Então eu pergunto, saldo maior que fatura? Então seria algo assim, ó. Saldo maior ou igual fatura? Tá? A pergunta para a resposta para essa pergunta é verdadeira ou falsa. Então, é uma pergunta válida, tá? Isso daqui que é o assunto dessa aula 2. Eu vou começar a tomar decisões e executar comandos dependendo do resultado dessa decisão. Então, eu só pago a fatura se for verdadeiro aqui, o saldo for maior que a fatura, tá? Deixa eu só ver o comentário aqui. Seria um pseudo-decisão? Ali no caso, sim, é mais ou menos isso. Leandro, a bolinha do fluxograma é como se fosse o fim. Isso. A bolinha, na verdade, é uma junção, tá? É quando eu tenho dois caminhos e aí eu chego no mesmo ponto. Aí ali eu ponho uma bolinha. A bolinha do final, ela é um pouquinho diferente. Cadê? Deixa eu achar um aqui, ó. Aqui, ó. Essa do final aqui é um retângulo com canto arredondado. Isso é início e fim. Isso daqui não é fim, não. Isso aqui é para juntar os caminhos, tá? Aqui, ó. Juntar esse caminho com esse caminho, porque ambos vêm para esse lugar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Estrutura condicional. Permite ao computador tomar uma decisão durante a execução do programa. Tipo isso aqui, ó. Qual que é a decisão? De pagar a fatura só se o saldo for maior que a fatura, tá? E qual que é o funcionamento? A estrutura avalia a condicional é essa que eu marquei de vermelho. A condicional sempre tem que ser uma expressão lógica, porque a resposta precisa ser verdadeira ou falsa. Tá? E caso ela seja verdadeira, executa o bloco de comando. Tá? E aí vamos lá. A condição é essa expressão aqui, e o bloco é o que está dentro da estrutura condicional, que ele só paga a fatura se o saldo for maior que a fatura. Quando eu estava fazendo as aulas, eu estava fazendo isso aqui, ó, para que você tenha consciência de que uma coisa está dentro da outra. Sempre que uma coisa estiver dentro da outra, ela está mais à direita que aquela coisa, tá bom? Então vamos lá. Então olha só. O que que acontece? Ele só vai fazer esses comandos aqui. Deixa eu trocar de cor de novo. Ele só vai fazer esses comandos se essa condição aqui for verdadeira. Tá bom?
Então, observe que, independente se eu peguei o caminho verdadeiro ou o caminho falso, eu chego nesse ponto. Esse ponto é esse aqui, ó. É o imediatamente depois do meu bloco aqui, ó, tá? Da minha estrutura condicional. O que vem depois é o meu ponto de junção aqui. Aí eu tenho estruturas condicionais. Simples, completa e aninhada. Qual que é a simples? Só tem bloco para o verdadeiro. Qual que é a completa? Tem bloco para o verdadeiro e também tem bloco para o falso. E aninhada? É quando eu coloco simples e completas umas dentro das outras, tá? Pode explicar um slide da aula 3? Posso. Na hora que eu chegar lá eu explico. Vou passar isso aqui rapidinho, tá bom? Então, simples, só tem bloco para o verdadeiro. Completa, tem bloco para o verdadeiro e para o falso. Tá? Então, tem coisa para fazer quando é verdadeiro e tem coisa para fazer quando é falso. E aninhada é quando eu coloco um bloco dentro do outro, para eu poder tomar decisão depois de ter tomado outra decisão, depois de ter tomado outra decisão e tudo. Mas para o início da aula, não sei quem perguntou, não importa, tá? A pessoa falou de if, else if e else, tá? Isso é em C, tá bom? Em C. Aqui, nós não temos essa possibilidade. Se eu quiser fazer para poder imitar C, beleza. Eu não vou tirar ponto, não vou fazer nada por conta da pessoa fazer isso. Mas acontece que nativo, assim, ó, na nossa estrutura aqui, não tem. Então, se eu quiser fazer uma pergunta e depois fazer outra, eu tenho que colocar uma dentro da outra, tá? É para isso que servem as aninhadas. Então, vamos lá. Olha só, essa é a simples. Por quê? Só tem bloco para o verdadeiro. Se for falso, o que eu faço? Faz nada. Você pula o bloco. Tá? Você chegou aqui, essa condição é falsa? Chegou aqui, a condição é falsa? Você vem para cá, imediatamente depois do bloco. Tá? Você não faz isso aqui. Aí, se for verdadeiro, aí você faz isso e depois que terminar, você vem para cá do mesmo jeito. É para isso que serve essa bolinha aqui no fluxograma, para juntar caminhos. Então, vamos ver que o Lucas está escrevendo alguma coisa ali. Então, exemplo aqui, ó. Você vai informar para o cara se pode parcelar. Tá? Então, qual que é a condição de poder parcelar? O valor ser maior do que 250. Então, olha só o que ele faz. Lê o valor da compra, olha isso aqui, ó. Isso aqui é uma expressão lógica. Por que é uma expressão lógica? Porque a resposta é verdadeiro ou falso. Então, o valor da compra é maior ou igual a 250? Verdadeiro. Faço esse bloquinho. Valor da compra é maior ou igual a 250? Falso. Não faço. Tá? Então, esse ponto aqui, ó, corresponde a esse ponto. E ele só faz isso aqui. Deixa eu colocar de azul. E ele só faz isso aqui se for verdadeiro, que corresponde a esse trecho aqui. Tá? E agora, o completo. O completo eu tenho bloco para o verdadeiro e eu tenho bloco para o falso. Independente se é verdadeiro ou se é falso, eles se encontram aqui, ó. Corresponde a essa bolinha. Tá? Então é verdadeiro, faz isso, vem para cá. Aqui, ó. Faz isso, vem para cá. Ah, é falso? Faz isso e vem para cá. Tá? Independente se é verdadeiro ou se é falso, eles se encontram no mesmo lugar. Pergunta. A resposta é verdadeira? Vem para cá. A resposta é falsa? Vem para cá. Tá? Então, verdadeiro vem para cá. Falso vem para cá. Tranquilo? Então, aqui, ó. Simples.
só tem bloco para o verdadeiro, completo. Só tem bloco para o verdadeiro e para o falso. Então aqui, ó, eu quero saber agora se o aluno foi aprovado ou reprovado. Então eu leio a nota do cara. Ah, pergunta. A nota do cara é maior ou igual a 60? Verdadeiro. Então vem para cá e imprime aluno aprovado. O nome do aluno, né? Supondo que o nome do aluno é Leandro. Aí vai imprimir Leandro aprovado. Vamos supor que a nota do cara aqui é menor do que 60. Então o cara tirou 52. 52 é maior ou igual a 60? Falso. Então, como é falso, ele vem para cá e vai imprimir Leandro reprovado. Então, eu tenho caminho tanto para o verdadeiro quanto para o falso. E ambos se encontram aqui, ó, que corresponde a esse ponto aqui. Tá? Então, terminou esse bloco, vem para cá. Terminou esse bloco, vem para cá. Na hora que termina o bloco do verdadeiro, ele não entra no bloco do falso não, viu, gente? Eu estou fazendo essa seta aqui para enfatizar que eles se encontram depois aqui, ó. Aqui é um nível. Deixa eu apagar essas linhas aqui, ó. Aqui é um nível e aqui é outro no mesmo nível. Tá? Então, se aqui, ó, é nível 1, aqui é nível 2. Aqui também é nível 2, mas são dois níveis diferentes. Um nível 2 e outro nível 2, tá? E ele não vem para cá, não. Tá bom? Ele não pula desse para cá, não. Tá? Então, quando ele sai aqui, ó, do nível 2, ele vem para cá, ó, tá? E aninhado? E aninhado é quando você coloca um dentro do outro. Aqui, ó. Deixa eu colocar de azul. Esse verdadeiro. Esse falso. Aí, dentro do falso, você faz outra pergunta. Aí, outra pergunta tem verdadeiro. E outra pergunta tem falso. Então, esse aqui é o bloco vermelho e esse é o bloco rosinha. Aí, a pergunta aqui, ó. Deixa eu colocar um laranjinha aqui, ó. Esse laranja aqui é esse cara aqui, ó. Até aqui tá tranquilo, gente? É porque é bem sossegado mesmo, né? Tranquilo. Beleza. Expressão condicional. Eu já falei aqui, só porque está no slide eu vou falar de novo aqui. Mas uma expressão condicional é aquela cuja resposta é sempre verdadeiro ou falso. Tá? E aí, a minha expressão condicional, ela pode ser formada de várias expressões condicionais ou expressões matemáticas. Então, aqui, ó, idade maior que 18, expressão lógica. Quer ver? Ó, vamos colocar aqui, ó. Lógica. Sexo igual a M? Lógica. E aí a junção de duas expressões lógicas formam uma expressão lógica. Tá? Porque as expressões sempre têm que ser lógicas. Tá? E aqui, ó, salário é um número. Isso daqui é um número também. Ambos são reais. Aí ele está perguntando, esse número real é maior que esse número real aqui, ó, 1850? Não 1850, né? 1850? A resposta é verdadeira ou falsa. Então, apesar de aqui ser um número, apesar de aqui ser uma variável do tipo real,
o resultado dessa pergunta é lógico. Tá bom? E aí, como que eu posso comparar, né, os meus operadores? Eu tenho o maior e menor, que é igual ao da matemática. Como eu não consigo fazer esse símbolo aqui, então eu faço assim, ó, dois símbolos distintos. Como eu não consigo fazer esse aqui, ó, de menor ou igual, eu faço dois símbolos distintos. Aqui, como eu falei no vídeo, são dois iguais, tá? Não é um igual, não. São dois iguais. Um igual é atribuição, tá? E diferente, como eu não consigo fazer esse símbolo aqui, eu uso esse, que é não, tá? Todas as vezes que eu vejo exclamação, quer dizer não. Não igual. Então quer dizer que é diferente, tá? Vamos ver o que, que a Nicole está escrevendo ali. O igual é comparando. Isso, comparando. Tá? Tudo aqui é comparando. Tá? Não tem nenhum aqui que não é comparação. E os operadores lógicos? Os operadores lógicos eles servem para eu juntar duas expressões lógicas. O operador lógico I, ele dá a resposta verdadeira quando o resultado de todas as minhas expressões são verdadeiros. Se um deles for falso, já é falso. O meu operador OU, ele dá verdadeiro quando pelo menos uma das expressões é verdadeira. Então não importa se é uma, se é duas, se são cinco, se são todas, não interessa. Basta que uma seja verdadeira para que ela inteira seja verdadeira. O único caso que faz com que ela seja falsa é quando todas as opções, todas as expressões são falsas, tá? E o não, que é o equivalente a essa exclamação aqui, ele inverte. Então, não verdadeiro é falso. Não falso é verdadeiro, tá? E aqui exemplos, né? Aqui, ó, um é verdadeiro e um é falso. Como é com i, então é falso. Agora, um verdadeiro e o outro é falso. Como um já é verdadeiro, o resultado já é verdadeiro. Tá? Para que esse daqui seja verdadeiro, esse também deveria ser verdadeiro. Então, se esse é verdadeiro e esse é verdadeiro, então o resultado é verdadeiro. Vamos ver o que o pessoal está escrevendo ali. E aqui um último exemplo, né, para poder achar o conceito do cara. Se ele ficou com A, B, C, D, tal. Como a gente só tem 15 minutos, eu vou passar para o slide 3 aqui. Tá bom? Mas isso aqui é exemplo de aninhado. Porque como eu tenho as opções A, B, C, D e reprovado, eu tenho 5 opções. Então, obrigatoriamente, eu tenho que usar uma estrutura aninhada, tá? É obrigatório. Por quê? Quando que eu não vou usar aninhado? Quando eu tenho no máximo duas. Porque aí eu coloco um no verdadeiro e um no falso. Mas se eu tenho mais do que duas opções, obrigatoriamente eu tenho que aninhar. Como aqui eu tenho 5, que é A, B, C, D e reprovado, então obrigatoriamente eu tenho que aninhar, tá bom? O Daniel está perguntando se o I é como se fosse o AND. É como se fosse, não, é exatamente o AND de ISL, tá? Diferente não pode, por quê? Porque a gente não tem esse símbolo aqui fácil. Entendeu? Como é que você vai ficar fazendo isso aqui no teclado? Ó? Cadê ele? Então, para não fazer isso aqui no teclado, você coloca exclamação igual, que é a mesma coisa de diferente. Qual a melhor forma de começar a fazer os exercícios? Acho que ler os exercícios todos, começar com as estruturas básicas, tipo início e fim, identificar aonde você precisa coletar os dados do usuário, que ali você é obrigado a ter variável. Se você coleta dado do usuário, não tem jeito, ele tem que ser guardado numa variável. E aí, a partir daí, você vai desenvolvendo, tá bom? Então, coloque início e fim, identifica iteração com o usuário, que é a leitura dos dados, ali obrigatoriamente tem que ter variável, e aí, a partir daí, você desenvolve, tá bom? Vamos passar para o slide 3 agora.
para a aula 3. O que acontece? Até a aula 2, a gente conseguia seguir numa direção e, no máximo, desviar para um lado ou desviar para o outro. Mas eu não tinha como voltar. Tá? Isso aqui não tinha jeito de fazer. E isso daqui é importante porque a única forma que eu tenho de contar, tá, valores que a princípio eu não sei quantos são é voltando. Tá bom? Então na hora que chegar no slide 9 ali, se eu esquecer, você me lembra, tá? Na hora que chegar no slide 9, eu vou parar e você faz a pergunta, tá? Então, aula 1, eu conseguia seguir reto. Aula 2, eu conseguia desviar. E na aula 3 eu vou voltar. Isso aqui é tudo que eu preciso, tá? Para poder fazer qualquer algoritmo. É claro que eu tenho estruturas mais complexas, igual a gente vai ver em C nas próximas aulas. Mas até o momento, isso aqui é tudo que a gente precisa. Sigo numa direção, desvio e volto caso necessário, tá? Então, esse voltar aqui, ó, é o assunto da aula de hoje, que é a estrutura de repetição. Então, vamos lá. Como que eu preciso fazer para contar até 30? Em tese, basta eu começar do 1 e ir somando 1 por 30 vezes, que aí eu conto até 30. Tá? Só que o que acontece? Isso é muito fácil se eu já sei que é 30, porque aí eu coloco 1, mais 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 1, 30 vezes. Tá bom? Então, calcular a média de 30 alunos é fácil, porque esse processo de contar até 30 é só ler a nota dos 30 alunos. Então, não tem dificuldade nisso. Identificar os 20 primeiros números já começa a ficar um pouquinho mais complicado, porque eu não sei o espaço que eu tenho entre um número primo e outro. Tá? A gente não tem essa informação. Se a gente soubesse qual é a distância de um primo para o outro, era fácil achar os números primos. A dificuldade em achar os números primos está justamente no fato de que você não sabe quantos números existem entre um número primo e outro. Tá? Então, é daí que vem a dificuldade. Então, achar os 20 números primos não é mais tão simples quanto ler a média, ler a nota de 30 alunos e depois calcular a média. Tá? Então, isso aqui, apesar de ser 20 primeiros, eu não sei, dado que eu estou no 19º, por exemplo, quantos números eu ainda tenho que andar até chegar no 20º. Dado que eu estou no 20º, eu não sei quantos números eu tenho que andar até chegar no 21º. Então, mesmo que eu já saiba quantos são, a tarefa já começou a ficar um pouquinho mais complicada. E esse aqui, ó, é o mesmo problema do problema 1, tá? Da bolinha 1. A diferença aqui é só a grandeza. Porque aqui eu consigo fazer com 30, é só copiar e colar. Então, mesmo que seja chato, eu faço com 30. Agora, fazer com 80 milhões não dá, né? Haja paciência. Tá? Então, nós temos problemas distintos. No 1 e no 3, eu consigo efetivamente contar. Aqui eu sei que são 30 passos e aqui eu sei que são 80 milhões de passos. E no 2 eu não sei exatamente quantos são. Mas todos eles envolvem o processo de contagem aqui, que é o que a gente quer fazer agora. A gente vai contar um determinado número de vezes. A gente pode ou não saber quanto é esse número. E a gente vai ver se é determinado ou não. Mas a ideia é que a gente vá contando. Tá? Então vamos lá, aqui ó, exemplo do funcionário. Calcular a média salarial de 3 funcionários. Beleza, aqui ó. Saí copiando e colando, troquei, tranquilo. Só alegria. Ó. Isso aqui é muito simples. Aí, você já tem que fazer para 20. Aí você já fica mais assim, né? Assim, não, mas para 20, me ajuda aí, né? Será que não tem uma maneira mais fácil de fazer? Mas você vai lá. Guerreiro, deixa eu copiar e colar, sair trocando aqui, fiz. Beleza. Agora, e se eu tiver que fazer para 500?
Aí já é assim, né? Você vai fazer, não, para 200 não, tem que ter um jeito mais inteligente de fazer. Então, como fazer um programa melhor? Eu vou usar a estrutura de repetição. A ideia da estrutura de repetição é a mesma do se, só que ao invés de desviar, eu executo um bloco e volto. Tá? Então é a mesma ideia do se. Tanto é que eu uso uma expressão condicional, tá? Uma expressão lógica. Porque é a mesma ideia. Só que, eu cheguei aqui e fiz a pergunta, desviei para cá ou desviei para cá, dependendo se é do se. Na estrutura de repetição, não. É verdadeiro? Então eu faço o bloco, depois volto e testo de novo. Então, olha só, não tem símbolo novo, porque esse aqui é o símbolo que a gente viu do se. É porque, na verdade, ele não é o símbolo do se, ele é o símbolo da expressão lógica, né, cujo resultado é verdadeiro ou falso. Por isso que não tem símbolo novo. E aqui, ó, isso aqui é uma estrutura condicional simples. Se tiver o resultado verdadeiro, eu faço esse bloquinho. Agora, olha só a diferença. A diferença é que eu chego aqui, faço a pergunta, se for verdadeiro, eu executo os comandos, porém, eu não venho para cá, ó, que seria o equivalente do lado de cá. Eu não venho. Eu volto. E eu volto para onde? Eu volto para a pergunta. E isso aqui é que vai me permitir ficar repetindo. Porque aí eu posso contar os funcionários, posso ir incrementando e perguntar, e aí, chegou no 20º funcionário? Igual no exemplo lá dos 20 funcionários. Chegou no 100º funcionário? Não? E aí, o que acontece? Eu tenho três... Né? No exemplo anterior, da bolinha, será que você pode explicar? Porque, tipo assim, a bolinha serve para reunir duas linhas, correto? Essa bolinha aqui? É. Não, essa bolinha, ela é a junção, tá? É para eu desviar para cá. Você está falando que essa bolinha é desnecessária. Tá. Para saber se era desnecessário, porque não Não, está a juntando bolinha nada. aqui é opcional. Se você quisesse fazer essa linha ligada direto no fim, sem problema, não estaria errado não. Tá. E com a bolinha também tá certo? Com a bolinha também tá certo. É porque a bolinha, ela é só um ponto que você quer marcar, entendeu? Ela serve para juntar várias linhas, ou então eu quero marcar aquele ponto ali. Pronto, coloquei uma bolinha. Tá. Obrigado. Que aqui no caso, eu quero enfatizar que depois da estrutura de repetição ele vem para cá. Tá tranquilo. Então, olha só. Estrutura de repetição. Eu tenho 3 tipos. Pré-testado, como o nome mesmo fala, eu faço o teste antes. Pós-testada, eu faço o teste depois. Então, significa que aqui eu faço o teste, deixa eu escrever. Testo, executo e repito. Tá? Aqui eu executo, testo e repito. Tá? A diferença do pré-testado para o pós-testado está na ordem se você testa e executa ou se você executa e testa. Essa que é a diferença entre os dois. E a estrutura de controle, que a gente vai ver mais para frente aqui rapidinho, a estrutura de controle, ela repete a pré-testada determinada. Ela é um substituto para a estrutura pré-testada determinada. Tá? Então vamos ver aqui. Ó. Então vamos lá, estrutura pré-testada. Executa os comandos enquanto a condição for verdadeira, né? Então ele fica aqui, ó. Enquanto o teste aqui for verdadeiro. É a estrutura de repetição mais simples, é uma das mais utilizadas, tá? Ela e o faça, que é um substituto dela. A condição é verificada antes da execução dos comandos. Então aqui, ó,
testa, depois executa. E em algoritmo é representado pelo comando enquanto. Então essa estrutura aqui, ó, ela vira o comando enquanto. Deixa eu colocar de outra cor aqui. Ela vira o enquanto. Tá? Então tá aqui, ó. Enquanto essa condição sempre tem que ser uma expressão lógica, tá? Para que a resposta seja verdadeira ou falso, porque ele só vai executar isso aqui se a condição for verdadeira. Aí, depois que ele terminar, se fosse um se, ele viria para cá, né? Mas como é um enquanto, depois que ele termina aqui, ele volta para cá. Então, cheguei aqui, fiz a pergunta, que é aquela condição ali. Fiz a pergunta. A resposta é verdadeira? Executo e volto. Fiz a pergunta. Verdadeiro? Executo e volto. Fiz a pergunta. É falso? Saio. Tá? Então, quando é falso, aí sim ele vem para cá. Ó. Então, esse ponto aqui, que seria a linha 6, corresponde a essa bolinha aqui. Ó. Então, é como se fosse a linha 6, que é depois do fim do enquanto. Tá? Aí, o que eu tenho? Eu tenho determinado e indeterminado. Determinado é quando eu já sei quantas vezes eu vou fazer. Então, por exemplo, a média de 3 funcionários. Eu já sei quantas vezes são. Quantas? 3. Ah, eu vou calcular o voto de 80 milhões de pessoas. Eu já sei quantas vezes são. 80. Tá? Esses são determinados. Eu já sei quantas vezes eu vou fazer. Agora, os 20 primeiros números primos. Aí ele já é indeterminado. Porque apesar de eu estar querendo os 20 primeiros números primos, eu não sei quando vai aparecer o 20º. Então vamos supor que eu queira fazer uma chamada, tá? E eu tenho 32 alunos. E eu vou começar a aula quando eu tiver, sei lá, pelo menos 10 alunos. Então o que acontece? Esse é indeterminado, porque eu não sei quando eu vou ter 10 alunos para começar a aula. Mesmo que eu já saiba que é 10 alunos. O fato de eu ter um número não torna ele determinado. Determinado é quando eu já sei quantas vezes eu vou fazer. Indeterminado é eu não sei quantas vezes eu vou fazer. Ah, então eu só começo a aula quando eu tiver 20 alunos. Eu sei quando eu vou começar? Não, porque pode ser que nunca chegue o 20º aluno. Os alunos no dia resolvam ir só 19, então eu não começo a aula. Entendeu? Então, mesmo eu estando esperando um número, que é 20 alunos, eu não sei quando isso acontece. Vamos ver, o Lucas falou ali. Os números primos não têm uma sequência a se seguir também? Não. Número primo não tem sequência, tá? Isso daqui é só curiosidade, tá bom, ô Lucas? Uma das razões pelas quais nós conseguimos fazer comunicação segura na internet é justamente porque você não sabe o espaço que tem entre um número primo e outro, tá? Dado que você tem um número primo, você não sabe qual é o próximo. É justamente porque você não tem essa resposta que a gente consegue comunicar de maneira segura na internet. O dia que alguém conseguir arrumar a resposta para essa pergunta, na hora, todo o algoritmo de criptografia utilizado em transações bancárias, cifra de página, tudo na hora é quebrado. Então, o que a gente vai torcer é para que ninguém nunca consiga achar essa resposta. Tá bom? Tudo de segurança, tudo não, né? Mas assim, grande parte das coisas que a gente usa de segurança tem relação com o número primo, tá? Por causa dessa propriedade. Tá bom? Então, assim, voltando aqui, né? Porque nós já até terminamos o horário da aula. O fato de você saber que são 20 números primos não torna ele pré-determinado, tá? Porque você não sabe quando é o 20º número primo, tá bom?
A próxima aula já vai VC? Sim, a próxima aula já vai VC. Então vamos lá. Implemente um algoritmo que calcula a média salarial de uma empresa de 20 funcionários. Pronto, está aqui, ó, resolvido. 20 funcionários. Determinado. Determinado. Está muito ruim, né? Determinado. Você já sabe que é 20 funcionários. Você já sabe que você tem que ler o salário de 20 caras. Entendeu? Não tem outra coisa a fazer. É ler o salário de 20 caras. Só depois que você tiver o salário dos 20 caras, você vai lá e calcula a média. Tá bom? Então vamos lá. Isso aqui é o que eu tinha usado no exemplo do início da aula. Deixa eu apagar aqui. Como eu já falei isso aqui no início, eu não vou agarrar aqui não, tá? Mas qual que é a ideia? Aqui, ó. Você vai repetir isso aqui de 1 até 20. Porque você quer ler o salário de 20 funcionários. Engraçado, as letras antes estavam menos garranchadas, de repente ficou tudo reto. Não sei o que eu fiz aqui não. Sei lá. Então, você já sabe que você vai de 1 até 20 funcionários aqui, que é o valor dessa constante. E se eu quiser trocar para 50 funcionários? Você vem nessa constante, troca para 50. Só isso, pronto. Já está funcionando o seu sistema. Tá bom? Então aqui, ó, pré-determinado, por quê? O teste é feito antes de executar o bloco. Tá? Deixa eu colocar a linha aqui, ó. Só faz esse bloco de dentro se esse teste aqui for verdadeiro. Tá bom? Aqui, ó. Esse aqui já é indeterminado, que olha só. Implemente um algoritmo que faça a soma de números positivos a serem digitados pelo usuário. Então, beleza. O usuário é que vai digitar os números positivos, mas você não sabe quantos são. Aqui, ó. O programa deverá parar a soma quando o usuário digitar um valor menor ou igual a 0. Se ele começar digitando 0, já terminou. Mas se ele só digitar lá no 20º número, só para no 20º. Se ele digitar só no 50º, só para no 50º. Então esse daqui é indeterminado. Então olha só, mesma coisa, deixa eu fazer as linhas aqui. Eu estou passando rápido, gente, porque não só já terminou a aula, como eu já gravei um vídeo disso aqui, né? Então, ele só vai fazer esse bloco aqui se esse teste for verdadeiro. Tá? Então, enquanto ele for verdadeiro, ele fica aqui. Ó. A partir do momento que o cara digitar o valor 0, ele volta aqui. 0 é maior que 0? Falso. Aí pula aqui para baixo. Tá bom? Preocupe não, Leandro vai salvar quando chegar em ponteiro. Ponteiro é o assunto que eu mais gosto. Tá? Ponteiro e memória, né, que está associado. Tá bom? É o assunto que eu mais gosto de ser. Calma, Bernardo, é o seguinte, nós vamos chegar lá ainda, tá? Eu só estou falando que é o assunto que eu mais gosto. É porque ali é o que divide os homens das crianças ali, entendeu? Os adultos das crianças. O cara que não domina ponteiro, ele, para mim, ele não pode falar que sabe programar em C, entendeu? Ali é o divisor de águas. O cara domina ponteiro, beleza. O cara não domina ponteiro, ele não sabe programar em C, tá bom? E tem muita gente que acha que sabe, mas não sabe. O cara acha. Você vai ver as coisas aí pela internet, é cada absurdo que você fala, nossa, sei nem como é que o cara teve coragem de postar essa resposta aqui. Mas a gente chega lá, tá bom? Então vamos lá. Propriedades. O que acontece? Todo comando de repetição ele tem 3 partes. Inicialização, expressão condicional e atualização. Vou começar pela expressão condicional. A expressão condicional é o teste aqui, ó. E o teste sempre envolve uma variável. Porque se o teste não envolver uma variável, vamos só pensar aqui, ó.
Se o teste não envolver uma variável, significa que eu já sei se a resposta é verdadeira ou falsa. Então não precisa de eu fazer o teste. Então eu vou assumir que a minha expressão tem uma variável. Então, dado que a minha expressão tem uma variável, duas coisas precisam acontecer. Uma, essa variável precisa ser inicializada para não ter lixo lá dentro. Então, eu tenho que colocar um valor conhecido nela antes de fazer o teste. E outra coisa, dentro do loop, essa variável tem que trocar de valor. Porque se essa variável não trocar de valor dentro do loop, ela entra em loop infinito. Então, vamos só dar uma olhada nisso aqui. Olha a inicialização. A minha variável é o valor. Deixa eu só trocar a cor aqui. Ó. Aqui, ó. Opa! A minha variável é valor. Então, dentro da minha expressão, tem a variável valor. Inicialização. Então, eu tenho que ter colocado um valor nela antes desse teste. Aonde que foi feito? Aqui no lay, ó. Tá? Então, aqui é a inicialização. Bom, aqui é a inicialização. E a atualização? A atualização significa que essa variável tem que trocar de valor dentro do loop. A atualização está aqui, ó. Tá? É isso aqui. Ponteiro é endereço de memória, mas a gente vai chegar aí. Então, isso aqui, o que acontece? Tá? Quando você esquece esses caras aqui, basicamente, ou você entra em loop infinito, ou você não faz nunca, tá bom? Aqui uns exercícios, e agora eu vou passar isso aqui na velocidade da luz, porque nós já passamos mais de 10 minutos da aula aqui, e eu já gravei a aula 3. A estrutura de repetição pós-testada, o teste vem depois. Então, como o teste vem depois, eu garanto que eu executo pelo menos uma vez. Né? Porque vai estar assim, né? Vai estar comando, teste, se for verdadeiro, volto. Certo? Então, como eu passei aqui pelo menos uma vez, é garantido que o meu bloco é executado pelo menos uma vez. Essa é a diferença do pré-testado para o pós-testado. Tá? Aqui eu não tenho garantia que vai ser executado alguma vez, e aqui eu tenho garantia que vai ser executado pelo menos uma vez. Então, quando eu uso o pré-testado, quando eu posso ter nenhuma ou muitas repetições. E quando eu uso o pós-testado, quando eu tenho uma ou mais repetições. É basicamente essa a diferença dos dois, tá? Para eu poder decidir se eu faço pré-testado ou se eu faço pós-testado. Tem jeito de fazer igual nos dois? Tem, tanto é que está na lista de exercícios. Para vocês fazerem os mesmos exercícios usando os dois. Mas a diferença básica é essa. Pré-testado, 0 ou mais repetições. Pós-testada, uma ou mais repetições, tá? Então eu vou passar esse pós-testado muito rápido para eu poder chegar nessa estrutura de controle aqui, ó. Então, pós-testado, aqui, ó, o comando, a condição vem depois, e ao invés de usar enquanto, eu uso repita. Repita até. Tá? Essa que é a diferença. E como o teste vem depois, significa que o teste está aqui, ó. Tá? Então, executa, testa, volta. Executa, testa, volta. Bom? Então, aqui, ó, executa, testa, volta. Executa, testa, volta. Tá? É isso. Então, mesma coisa, pré-determinada, tá? Determinado e indeterminado, mesma coisa. Tá? O negócio dos 20 funcionários, feito de maneira diferente. Eu tenho que passar rápido isso aqui, tá? Infelizmente. Aqui o negócio dos valores, tá? São os mesmos exemplos. Só que um feito usando enquanto e o outro feito usando o repita até. Bom? E vamos lá. A estrutura de controle. A estrutura de controle, ela substitui de forma automática o pré-testado
pré-testado determinado. Tá? Então, essa estrutura de controle substitui esse cara. E por que substitui esse cara? Porque esse cara é muito utilizado. Muito, muito utilizado. Então, como ele é muito utilizado, tem um especialzinho aqui para ele. E quais são as 3 propriedades que precisam ser respeitadas para que ele não entre em loop infinito ou deixe de executar? Ele tem que ser inicializado, tem que ter uma expressão condicional e ele tem que ser atualizado. Tá aqui, ó. Tá? Essas 3 coisas são feitas automaticamente aqui na estrutura de controle, que é o para. Tá? Então, olha só como é que ele funciona. Olha que legal. A minha variável não tinha que ser inicializada? Então, eu vou colocar a variável aqui, o nome dela, o valor inicial dela, então eu estou inicializando, o valor final, então ele já vai substituir isso aqui para mim por um teste de menor ou igual, tá? Já vai fazer automático para mim. E como ele já vai fazer um teste de menor ou igual automático para mim, ele já colocou a expressão condicional para mim. Tá? Então, tem um bloco diferente? Não tem. Só que agora ele incrementa a variável automaticamente para a gente. Então vamos supor, eu quero incrementar de 1 em 1. Ou quero incrementar de 2 em 2. Ou de 3 em 3. Tá? Então, ele faz isso aqui automaticamente para a gente. Então, exemplo aqui ó, dos 20 funcionários. Qual que era a minha variável? I. Qual que era o valor inicial? 1. Qual que era o meu teste? I menor ou igual a número de funcionários. Ele já fez automaticamente para mim, porque agora ele vai de 1 até número de funcionários. Então, já está garantida a inicialização, já está garantida a expressão. E aonde é que está a atualização? A atualização é opcional. Se eu não escrevo a atualização, ele incrementa a minha variável de 1 em 1. Tá? Se eu quisesse incrementar de 2 em 2, por exemplo, aí eu escreveria passo 2. E aí ele somaria de 2 em 2. Aí se eu quisesse de 3 em 3, eu escreveria passo 3. Ele incrementaria de 3 em 3. Tá? Então, esse para aqui só serve para substituir o pré-determinado, porque o teste é feito antes, tá? E pré-determinado não, desculpa. Pré-testado, porque o teste é feito antes, e determinado, porque eu tenho que saber quantas são as repetições. Porque o teste dele é sempre de menor ou igual, tá? Então, esse carinha super legal aqui, ele substitui sempre o pré-testado determinado. Como o pré-testado determinado a gente usa demais, a gente vai usar esse cara aqui, beleza? E aqui é exercício. E é isso, gente. Nós já passamos assim, muitos minutos do final da aula. Alguém tem alguma dúvida que talvez não esteja esclarecida na aula 2 ou 3? Porque se tiver, depois você dá uma assistida na aula lá, tá? Tem noção de quando eu vou lançar a próxima aula? Amanhã. Né? Eu queria gravar ela hoje, mas eu acho que eu não vou conseguir gravar ela hoje. Porque depois da nossa aula aqui, eu tenho que fazer um lanche e tudo, e eu dou outra aula agora às 7 da noite. Então, minha aula de 7 da noite vai até 9 da noite. Então, se eu for gravar a aula 4, começar a ir lá pelas 9h30 e tudo, eu vou terminar esse trem próximo de meia-noite, sabe? Então, é bem provável que eu vá fazer amanhã, ou na parte da manhã, ou na parte da tarde, tá bom? Então, aula 4 e 5 e 6, se não me engano, 4, 5 e 6, deixa eu só conferir. Dá um segundo. Professor, Ah, a resolução dos exercícios da aula 2 vai ah, estar disponível? já está disponível. Ah, ok, Tá obrigada. aqui, ó, no Git, ó. Aqui. Deixa eu ver aqui. Beleza. Deixa eu só conferir. E slides.
4, 5 e 6. Isso mesmo, aqui ó, 4, 5 e 6. Por quê, gente? O que é 4, 5 e 6? Que parece que é muita coisa, mas não é. O 6, o 5, o 4 e o 5. 4 e o 5 não. O 4 é a gente começando o C. E aí o que é o 5? É mapear a estrutura condicional, que é da aula 2, na linguagem do C. Facinho. E o que é a aula 6? Mapear a estrutura de repetição da aula 3 na linguagem do C, que é a aula 6. Então, a aula 5 e 6 super rápido. A aula 4 que é um pouquinho mais longo. Tá? Deixa eu ler os comentários aqui que vocês estão escrevendo. Isso, 3, mas eu acabei de explicar o porquê dos 3. Né? Porque de novidade mesmo é a aula 4. A aula 5 e a aula 6 é o mapeamento da aula 2 na linguagem C e o mapeamento da aula 3 na linguagem C. Tá bom? Tranquilo, gente? Não, não ferrou não, vocês vão ver. Então tá bom, então vou parar de gravar.